Olá, como vai? Tudo bem? Estou aqui com mais um Estação Café. E hoje nós estamos aqui com a minha irmã Juliana Melissa Vinhal, né? A Juliana hoje está aqui porque eu fiz esse convite para ela depois de ouvir um lindo testemunho que ela deu na festa de formatura do filho dela. Quando ouvi esse testemunho, fiquei realmente assim impactada, a ponto de chegar em casa e comentar com meu marido e falar: nossa, que testemunho da Juliana. Até algum tempo atrás, eu já tinha ouvido esse testemunho, mas da boca do próprio filho dela, do Luan, né, o Luan Vinhal. E só que quando ela deu esse testemunho agora na festa de formatura do Luan, eu consegui absorver de uma forma diferente esse testemunho. Deus falou bastante comigo, e aí eu fiz esse convite para a Juliana estar aqui comigo, conversando sobre esse testemunho dela, aqui no nosso Estação Café. Né, Ju? Convidei ela para tomar um cafezinho comigo. Então agora nós vamos aqui ouvir, né, um pouco desse testemunho de vida da nossa irmã Juliana. É um testemunho bastante impactante e eu tenho certeza que vai falar com você. Juliana, você é cuiabana? Sim, sou cuiabana. Cuiabana. Sim. Nasceu no CPA? Não. Não, quando eu nasci a gente morou um bom tempo no Cochipó. A gente foi um dos primeiros moradores do CPA. Logo que saiu a casa que a gente mudou para lá. Sim, a família da Juliana mora no CPA. Toda a família que mora lá? Por parte de mãe, praticamente toda. Sei, legal. E Juliana, bom, vamos assim, mais objetivamente no seu testemunho, né? O testemunho que eu ouvi da Juliana lá no retiro. Mas, na verdade, eu vou voltar um pouquinho antes. Certo. Como é que foi o seu encontro com Cristo? Assim, de forma bem resumida, você tem quantos anos mais ou menos que isso aconteceu? Eu acho que eu comecei a frequentar na célula, né? Onde era hoje o pastor Adaltro, ele era o líder, certo. A Amanda auxiliar. Certo. Se eu não me engano, foi 2009, 2008, 2009. Nós estamos em 2022, tem quantos anos mais ou menos? O cantador 9, aí. 19, 20, 21, 22, tem uns 13 anos. 13 anos. 13 anos, que é praticamente a idade do Samuel. Entendi. Eu acho que deve ter 13, 14, né? Porque foi um ano antes de eu ter o Samuel. Então... Entendi. Você já era formada nessa época em contabilidade? Não, ainda estava fazendo a faculdade. Estava quando eu engravidei do Samuel, eu já estava praticamente no último semestre. No último ano. Entendi. O Samuel é o segundo filho. É o segundo né? filho. O Samuel hoje está com 13. Quantos anos? 13 anos. Vai fazer 13 em janeiro, hoje tem 12. Entendi. E o Luan, você teve o Luan, que idade que você tinha quando você teve o Luan? Eu tive ele com 21, então eu engravidei com 21. 20. Luan é o primeiro filho da Juliana. Sim. E o Samuel é o caçulinha, segundo filho, né? Então você estava com 21 quando você engravidou do Não, do quando Luan. eu tive. Quando você teve o Luan. Com 21. Com 21. O Luan hoje está com quantos anos? 24. 24 anos. Certo. E aí quando você se descobriu grávida, como é que foi? Foi desesperador. Foi tão desesperador porque eu falo assim, eu sempre fui uma pessoa muito, não era dada, mas era muito pra frente da minha época, certo. Né? Então a gente lutava muito pro tal do feminismo, de negócio assim, de querer liberdade, igualdade, só que foi meio que tropeço na vida. Porque eu falo que foi um período obscuro, né? E quando eu tive o Luan, foi um choque de uma forma geral. Porque, como eu disse lá no dia, né? Principalmente para minha mãe, ela descobriu que eu já não era mais moça, que eu estava grávida e que eu não ia ter aquele filho. Entendi. Então é assim que eu já cheguei com a informação para ela. E naquela época, mesmo a sua família não sendo uma família religiosa,
era bem impactante, né? Naquela época, Sim. esse tipo de notícia, quando chegava para a família, Sim. né? De um membro da família, de uma moça da família grávida, Sim. né? Era bastante impactante. Era muito impactante, né? E nessa época, a minha mãe estava já separada do meu pai, minhas irmãs eram muito novas, não trabalhavam, então praticamente a estrutura da casa era minha mãe e eu, Sim. com rendas, né, para auxiliar, e de repente uma dessas rendas aparece grávida. Então, assim, Entendi. quebra novamente toda uma estrutura que você tinha, ou que você estava tentando. Com 21 anos você estava trabalhando já. Já trabalhava. Mas trabalhava e estudava ou só trabalhava e estudava? Entendi. Já estudava. Eu estava na escola técnica terminando o meu curso de... Na época eu fazia edificações. Na escola técnica, na escola legal. Técnica. E aí você chegou e deu essa notícia para sua mãe. Dei essa notícia impactante para minha mãe desta forma, e foi um período bastante assustador, né? Certo. Porque na verdade como eu disse, né? Deus prepara todas as coisas. Na época existia várias formas de usar o remédio para expelir o feto, no Quando caso. você soube que você estava grávida, você já pensou em... Você não queria ficar com a criança? Com aquela criança, e já estava com o remédio. E o motivo de você não querer era por quê? Porque você naquele... Estava nova, eu estava fazendo escola, minha mãe separada do meu pai, eu ajudava na renda familiar. E a chegada dessa criança iria desestruturar tudo isso que a gente estava tentando reconstruir. Entendi. Porque eu já vinha de um sofrimento, porque assim, na época que a minha mãe separou do meu pai, não foi uma separação fácil. Foi uma separação muito doída, muito complicada. Abalou toda a família. Abalou totalmente a família. Meu pai era renda familiar, era dele que vinha. Certo. E o dia que minha mãe separou, ela teve que se reinventar. Entendi. Então aí tinha mais eu que, mesmo sendo estagiária, ganhava aquele salário, ajudava nos custos da família. Entendi. E de repente aparece grávida. Entendi. Então assim, esse filho não ia colaborar. Entendi. Na verdade, assim, agora eu estou entendendo o fato de que o seu contexto, dentro do contexto que você estava vivendo, naquele momento uma gravidez, né, ia ficar bastante complicado. Sim. Porque vocês, na verdade, estavam se reestruturando, sim, né? Sim, nós já vínhamos nesse processo de reestruturação. Entendi. E aí você decidiu que você não iria dar continuidade à gestação, né? Mas você expressou isso para sua mãe? Você contou que você tinha decidido isso? Não só expressei, porque assim, a gente não tinha esse valor financeiro para poder fazer dentro de uma clínica, né? Que era normalmente irregular, porque não era, né, regularizado. E essa decisão foi só sua? Ou foi sua e da sua mãe? Não, foi minha. Foi sua mesmo. E a sua Teve mãe uma influência aceitou. de uma amiga, né? Certo. Uma amiga, que minha mãe fala que não era amiga. Entendi, minha mãe fala que eu era amiga dela, mas ela não era minha amiga. Mas no final das contas a decisão foi sua. Foi minha. Entendi. Tanto que eu falei para ela que no dia que eu ia fazer isso, eu tinha duas opções. Eu fazia dentro de casa ou eu ia fazer fora. E aí ela, não concordando, mas optou por fazer dentro de casa, porque eu estava à vista dela, né? Entendi. Só que tudo aquilo ao mesmo tempo mexeu comigo, assim, porque igual eu disse, o remédio em si, ele tinha a forma de você ingerir, só que os efeitos colaterais, pelo que eu tinha visto, eram muito ruins. Eu queria ter, mas não queria ter dor, vamos dizer assim, né? Então eu não tive a coragem de ingerir. Interromper a gravidez, mas não queria ter sequelas. Não queria ter sequelas, não queria sentir dor. Aí eu não tive a coragem de ingerir o medicamento. Eu injetei ele no canal, né? E aí foi passando os horários. Aí foi batendo maior desespero, porque foi passando 4 horas, 6 horas. Esse remédio você buscou, assim, alguém que soubesse? Como é que você descobriu desse remédio?
Sim, a gente procurou saber qual era o nome do remédio, como que Alguém tinha te que indicou? usar, uma pessoa indicou. Claro, a gente comprava de forma irregular na farmácia, era Certo. fato, né? Uhum. Porque ela era medicamento receitado. Mas naquela época também não tinha essa fiscalização nas farmácias, então foi mais tranquilo comprar por debaixo dos panos. Entendi. Não deve ter sido uma decisão fácil, Não. né? Você Não, nem um pouco. imagina, né, que apesar de tudo, você tinha consciência que você estava gerando um ser, Sim. né? Mas você estava vivendo numa circunstância que você entendeu que aquilo seria a melhor coisa a ser Sim. feita, né? Não, e tinha também o fato, Patrícia, de que eu tinha dúvidas na paternidade. E isso era uma dupla, então assim, era uma dupla vergonha para mim e para a família. Eu chegar, além de não ser uma menina moça, uma menina de família e não moça, e ter dúvida na paternidade. Então eu não queria enfrentar essa realidade. Entendi. E foi uma forma que a gente, de desespero, que você tenta jogar para debaixo do pano, vamos dizer assim. Então, por causa desses dois motivos, eu não queria encarar a sociedade. Entendi. Eu não queria olhar para todo mundo e a pessoa perguntar quem é o pai. Eu falei, não sei. Eu estava pensando agora, enquanto você falava isso, que dependendo do contexto familiar que a pessoa vive, dependendo da cultura da família, dependendo do contexto social do momento, Sim. né? Foi há 24 anos atrás. Hoje tudo isso é encarado de uma outra forma. Sim. Mas naquela época, no contexto que você vivia, né? Como eu falei, social, familiar, cultural, isso era como se fosse uma grande vergonha, né, para a família. Sem contar que tem também a questão econômica, né, que nem você falou, que vocês estavam se reestruturando e de repente você falou, nossa, todo esse trabalho que a gente está tendo vai por água abaixo se vier uma criança do nada, né? Exatamente. Que não vai ter apoio de um pai, que nem você falou, sim, né? Sim, até porque não sabia quem era, então Entendi. Eu não ia ter apoio de ninguém, a não ser daquele meio desestruturado que eu habitava. Entendi. Então, hoje essa mesma situação sua, na maioria das famílias, ela é encarada de uma outra forma. Sim. Na maioria das famílias. Sim. Temos sim ainda muitas famílias e muitas pessoas que acham que é melhor interromper a gravidez, né? Porque não vai ter apoio, não vai ter suporte, né? Mas com o passar do tempo, percebeu-se que uma situação como essa ela pode ser trabalhada de uma forma que a mãe, né, tenha, como você no caso, tenha um suporte, sim. Não só familiar, sim. Né, mas um suporte do Estado e de amigos, sim, né? É bem isso. Mas aí pode continuar, Ju. E aí, como é que foi? Aí você decidiu, tomou o remédio? Aí eu só injetei, né, o remédio, eu não tive a coragem de ingerir. E aí as horas foram passando, o efeito que era para ter ocorrido não veio e foi passando. O efeito normalmente começava a agir em média de 4, 6 horas. Passou 6, passou 12, passou 24... Isso e você era aguardando o efeito do remédio. Aí, como o efeito do remédio não aconteceu, eu fiz de um sábado para domingo. Na segunda-feira, no primeiro horário, a minha mãe falou, agora nós vamos no médico. A gente foi no médico, conseguiu o atendimento, naqueles pronto atendimento. Aí... Mas você não sentiu nenhuma dor, nada de diferente? Nada, foi normal? Normal, absolutamente. E era isso que me assustava. Aí o médico, contei pro médico, aí o médico falou assim, olha, provavelmente você não injetou de forma correta. Então ele não ultrapassou o canal e não chegou no útero o remédio. E tava de quantos meses? Uns 2 meses. 2 meses. Tá. Aí como ele falou assim, olha, provavelmente não chegou no útero, né? Provavelmente ficou no canal e o remédio vai se dissolver e no máximo 3, 4 dias
o remédio vai ser expelido, né? Como se fosse uma pasta. E aí o médico olhou para mim, conversou comigo, e uma das coisas que ele disse que ficou muito gravado assim, na minha memória foi ele olhar para mim e falar assim: Juliana, você é nova, você é forte, tua mãe tá aqui, se ela tá aqui, ela tá te apoiando, leva essa gravidez adiante e segue a vida, Deus não desampara ninguém. Né? Segue, vai ter teu filho, vai ser feliz, larga de fazer essa bobeira, porque as sequelas poderia ser que Samuel não viria. Eu poderia não ter nem o Luan e poderia não ter outros filhos, né? Sim, é um dos grandes problemas que eu vejo, que é assim, a gente que lê um pouco sobre o assunto, que muitas mulheres enfrentam, né? De depois ficar impossibilitada de uma outra gravidez. Sim. Né? Por causa do efeito do remédio, que é extremamente forte, muito grave, forte, exatamente. Né? E você não tinha tido nenhuma palavra assim de apoio até esse médico, né? Até esse médico não. Teve a minha mãe que estava ali junto comigo, então assim, ela sem falar nada, ela fez de formas de atitude, né? Sempre ali olhando, você tá bem, como que você tá sentindo alguma coisa, né? De me levantar cedo, de ter atitude, de me acompanhar no médico. Entendi. Entendeu? Então, assim, o apoio da minha mãe teve nesse sentido, assim, ela não falou nada, não me brigou, não me chamou atenção, ela sempre calada, até esse momento do médico. Mas só o fato de estar o tempo todo do seu lado, né, nossa, já é um apoio tremendo. Exatamente. Mas deixa eu só entender uma coisa, então o que o médico informou foi que o remédio, ele não atingiu o feto? Não atingiu. Mas ele falou, se um pedacinho do remédio tivesse afetado o útero, ele poderia nascer com sequelas. Entendi. Entendeu? Com uma má deformação, poderia nascer uma criança com TDAH, né? Com o retardamento mental, poderia ter N problemas. E aí, a hora que a gente parece que pensa, né? Aí parece que aquele fervor de você querer tomar uma atitude e o sangue esfria. Aí eu comecei... Mas a forma como ele falou, acho que foi bem positiva, né? Do tipo assim, você tá aí, você tem apoio, né? Da sua mãe tá do seu lado, segue em frente, não vai... Como é que ele disse? Falou assim, não, vai trabalhar, você é forte, nova, cria essa criança lá e segue adiante. Não fica inventando moda de... Ou seja, você viu que havia sim possibilidade de você, né, ter a criança e trabalhar e seguir em frente, né? Sim. Que legal. Então foi uma palavra boa desse médico, né? A gente pode dizer então que Deus usou esse médico para falar com você, né? Com toda certeza. E aí depois desse momento você repensou? Sim, eu repensei. Aí eu comecei a orar muito a Deus, pedindo para que o Luan não sofresse as consequências dos meus atos. Entendi. Entendeu? Durante todo o processo de gestação, era uma coisa que eu mais pedia para o Senhor, que Ele não deixasse que o Luan sofresse com as consequências dos meus atos. E a sua gestação foi normal? Muito normal, muito tranquila, uma gestação assim que não tive problema nenhum. Absolutamente nenhum, até para receber o Luan nesse mundo foi muito tranquilo. Você foi abençoada. Foi em todo sentido. Todo o período da gestação. Todo o período. Eu trabalhava, eu lembro que na época eu ganhei tanta coisa no chá de fralda do Luan, que eu fiquei sabendo de uma prima que também estava gestante. Só que ela precisava. Não minto, ela já tinha ganhado o neném e a minha tia tinha pego o lençol da casa dela e cortado em 4 para embrulhar a criança. Porque ela não tinha absolutamente nada. Aí eu juntei quase que metade das coisas que eu ganhei e doei para minha prima, porque eu sabia que ela também ia precisar. Eu consigo ver Deus nisso, né? Também. Porque
o Luan estava no projeto de Deus, Com e Deus não certeza. ia desamparar Hoje de eu forma tenho- alguma. Hoje eu tenho Né? plenas Ou consciência seja, disso. mesmo com toda. Porque você tinha previsto uma dificuldade, né, na vinda do Luan, Sim. uma dificuldade financeira, econômica, e de repente você se vê ali suprida Sim, de tudo que você precisava Bem para aquela isso. criança, né? sim, A ponto de você ofertar para outra pessoa que precisava. exatamente Né? isso. Então foi uma grande bênção de Deus Exatamente mesmo. isso. E o nascimento, como é que foi? Foi bem tranquilo, é isso que eu comentei. Eu lembro até hoje que foi uma comédia, porque eu tinha um conhecido que eu tinha uma mania muito grande de, pelo menos uma vez no mês, fazer uma visita na empresa onde ele trabalhava. Conhecia todo mundo do local e era uma forma de sair de casa, de passar o tempo, de refrescar a cabeça. Só que ele trabalhava em Várzea Grande, bem no centro de Várzea Grande, perto lá do mercado Big Lar. Ele trabalhava ali naquela região. E aí eu lembro que uma visita que eu fiz antes de eu ter o Luan já devia estar com uns 7 meses na época. Foi uma visita, uma das penúltimas visitas. Ele fez uma brincadeira com a minha mãe, que o Luan estava nascendo. Minha mãe entrou em desespero, entendeu? E aí, quando eu visitei, já era 2 meses depois, eu já estava já bem na véspera de ter, e a bolsa estourou lá. Nossa. E aí a gente foi Na pro casa hospital. do amigo. No trabalho. No trabalho do No amigo. trabalho. E ele era deficiente, ele não tinha carro. Nossa. Aí eu senti aquele líquido descer e eu não queria ir no banheiro. Aí eu chamei ele e falei, olha, tá estranho aqui o negócio, sabe? E o chefe dele, como já tinha passado por isso, ela falou assim, a bolsa estourou. Vamos pro hospital. Aí ele ligou pra minha mãe. Minha mãe não acreditou. Ai, achou que era brincadeira. Era brincadeira. Aí ele falou assim, conversa aqui com sua mãe. E eu ria de tão nervosa que eu tava, eu não conseguia chorar, eu conseguia só rir. Mas eu ri. Patrícia, parecia que alguém tava fazendo cócegas em mim. E eu ria. Aí ele ficou, minha mãe falou, fala sério, mas eu tô falando sério. Aí me levaram pro hospital, chegou no hospital, a bolsa estourou dentro do carro do rapaz. Eu disse que tentando segurar e aquele líquido. Aí ele falou, calma que eu já passei por isso, tá tranquilo, isso aqui a gente lava, tá tudo certo. E eu, maior vergonha, mas enfim, fomos, mas chegamos lá e falou assim, ó, chegando na porta do hospital, você grita de dor pra gente conseguir entrar com o carro até lá dentro. Quem disse que eu conseguia gritar de dor? Você tava rindo. Eu tava rachando de tanto rir com toda aquela situação. Aí entrei, fui muito bem tratada, fui pra sala. O legal é que no dia que eu fui ganhar o Luan, me colocaram lá na cama, a bolsa já tinha sido estourada, mas ele não nasceu rápido. Ainda estava, né, no processo ainda Aí uma enfermeira perto falou assim, ela estava, a nora dela também estava ganhando neném, então todas as orientações que ela passava para a nora eu fazia. Tudo. Ah, faz isso, eu fazia, faz isso, eu fazia. Aí teve uma hora que o médico veio e falou assim, agora tá na hora. O Luan veio assim, parto normal sem dor. Gente, que bênção, né? Parto normal sem dor. Ganhei ele no dia. Que não conseguia gritar, só sorrir, né? Só ria. Então, na verdade, assim, foi... a gestação do Luan, o nascimento do Luan foi sempre tudo... muito tranquilo. Muito abençoado por Deus, né? Extremamente. E aí eu entendo no seu testemunho quando você olha para trás e fala, nossa, ainda bem que Deus não permitiu, né, que aquele medicamento fizesse o efeito, né, atingisse o objetivo, né, daquele medicamento. Não, eu sempre fui muito bem protegida. Minha mãe fala assim que teve uma vez, acho que eu devia estar com de 3 para 4 meses. Ela falou assim que ela estava com tanta raiva de mim que ela tinha pego uma varinha para me bater e ela queria me bater, ela disse que foi, pegou a varinha, eu não cheguei de ver essa varinha não, mas ela pegou a varinha e ela falou assim que eu só não apanhei porque naquele dia chegou um amigo meu para me visitar e passou a tarde comigo. Nossa! Mas assim, realmente a gestação inteira, sabe, o Luan nasceu, foi muito bem recebido, a minha mãe, ela me deixou num quarto só eu e ele, que ela falava assim, o filho é teu, a comunicação é sua, você vai criar do seu jeito. Então você vai ficar, porque se ele acordar de madrugada, se ele precisar de alguma coisa, você é a mãe, você vai cuidar. Entendi. Então eu tive todo o cuidado com ele. Entendi. E outra coisa importante é que teve um momento da sua vida que você começou a
a se aprofundar na questão de conhecer a palavra de Deus, tudo. Eu acho que isso também, de alguma forma, nessa continuidade de cuidado do Luan e de cuidado do seu autocuidado também, foi muito importante, né? Foi. O fato de você começar a enxergar a vida de uma outra forma nesse Sim. novo caminhar seu com Cristo, né? Não, sim, eu falo que o Luan, ele foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu ia ser uma pessoa muito liberal, muito dada, muito festeira. Eu falo assim, a gente está num mundo que hoje tem muitas doenças, então eu poderia ter pego uma doença incurável, mas Deus não. Deus optou por me dar um filho, e esse filho foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque por causa dele, eu já não entrava em qualquer relacionamento, eu tinha medo, né? Eu não ia para qualquer festa, porque às vezes é um sentimento típico das mães, né? Exato, de proteção, de cuidado. Você deixa de fazer muitas coisas porque você começa a pensar que mais nos filhos, né? Se aquilo de alguma forma pode prejudicar o filho, já não faz, né? Exatamente. E você novinha já com esse entendimento, com esse sentimento de Sim. eu preciso proteger o meu filho, sim, né? Exatamente. Apesar dos relacionamentos errados, mas sempre esse sentimento existiu e eu cuidava muito dele, uma preocupação muito grande. Então, assim, ele foi realmente um divisor de águas mesmo na minha vida. Por isso que eu falo que ele, assim, teve toda a dificuldade. Ele teve várias babás, ele teve várias pessoas que cuidou dele. Por isso que a gente fala lá na minha família que ele é um tiquinho de cada um. Porque todo mundo ajudou a cuidar dele. Minha avó, minhas primas, minha mãe, minhas irmãs, vizinhos. Na verdade, assim, Juliana, é a dinâmica natural da vida, né? Ninguém consegue ter uma vida perfeita, né? Então, Bem tipo assim, eu tive meu filho e vai ser tudo perfeito agora, eu vou poder ficar só em casa cuidando dele. Não é, a gente sabe que a vida é cheia é uma dinâmica muitas vezes até perversa, né? Porque às vezes você precisa cuidar do filho, mas você tem que correr atrás do dinheiro para manter o filho, né? E muitas vezes tem dificuldade de encontrar quem vai cuidar. Sim. Então, quando você encontra quem vai cuidar, já é uma grande bênção na vida, né? Eu queria ler aqui uns versículos, e eu acho que tem muito a ver com esse testemunho seu, né? Com essa conversa que a gente está tendo, que está lá no Salmo 139. Eu vou ler do versículo 13 ao versículo 16. E lá diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Essa aqui é uma oração, tá? Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Bem isso. Então, eu imagino que o Luan pode fazer essa oração aqui. Sim. Dizendo que Deus já tinha escrito a história dele em um livro quando ainda nenhum dia dele existia, quando ele ainda estava dentro da barriga da mãe, né? E aqui diz assim que quando ele estava sendo formado, crescendo ali em segredo, tu me vistes antes de eu ter nascido. Então é maravilhoso isso, né? Isso. A pessoa saber que ele de fato é um projeto de Deus, né? E hoje a Juliana, ela está aqui dando esse testemunho, né? Sabendo que o Luan, ele foi, como você disse, além de ser um divisor de águas, ele
é uma grande bênção na sua vida, né? É o seu milagre, é o meu milagre. Né? E agora, há poucos dias, ele se formou em Direito, né? Sim. E vai seguir a carreira, né, de Direito, dentro da área do Direito, né? Dos operadores do Direito. E aí a gente olha para trás e fala, Senhor, obrigada. Sim, né? Hoje é só agradecimento. Obrigada porque aquele remédio não fez efeito. Bem isso. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor derramou durante a gestação do Luan. Bem isso. Né? Obrigada pela família que ajudou a dar o suporte necessário, né? Bem isso. E obrigada também pela família de Cristo que ora, intercede, o tempo todo. Né? Pela palavra de Deus que é viva e eficaz, né, na sua vida e na vida do Luan, né, e dos seus filhos e da sua família. Sim. Né? Então hoje nós temos aqui o coração grato, né? Exatamente. E esse salmo quando diz isso, né, que Deus escreveu cada dia dele em um livro quando ainda nem um dia existia. Pois é. Né? Bem isso mesmo. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. E o que você tem mais assim pra gente fechar aqui, alguma coisa que você queira dizer de importante? Ai, assim, que Deus é tão bom, tão maravilhoso que hoje realmente a gente percebe, porque o Luan, quando ele foi batizar, né, quando ele decidiu por Cristo e seguir a linha de Cristo, ele deu o testemunho dele no batismo foi que ele era um milagre, e realmente ele é esse milagre mesmo de Deus, por todo cuidado, porque o Luan não teve a presença do pai, né? Ele não foi criado com presença do pai, ele foi criado no meio de mulheres e foi muito amado. Amém. Muito amado, porque ele poderia ser um menino revoltado, ele poderia ser um menino totalmente fora do caminho, né, dando um monte de trabalho, e no entanto ele não é. Ele é um menino muito bom. Ele é bastante amoroso. Ele né? é bastante amoroso, ele é bastante cauteloso, ele é bastante assim cuidadoso, sabe? Eu falo assim, a gente projeta o melhor de nós nos nossos filhos. Aí eu falo que ele é uma perfeição, que ele ficou muito chato. Mas assim, ele é uma pessoa maravilhosa, Amém. Sabe? Deus realmente tem cuidado não só de mim, mas dele o tempo todo. Os sonhos dele ele está alcançando. Deus tem abençoado ele Amém. em todo o tempo, sabe? Então Amém. assim, Deus realmente, ele é um Deus presente. Amém. Né? Tanto Graças que a na Deus, solenidade dele, eu falo que eu parecia uma panela de pressão, pronto para explodir. Então, ela sentindo toda orgulhosa. Toda né? orgulhosa, muito feliz e muito grata em todo o tempo. Amém, graças a Deus. Juliana, eu agradeço. Imagina, por você ter aceito convite. esse meu convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de outros testemunhos. Amém. Eu sei que você tem vários outros. Mas esse testemunho da Ju hoje foi realmente muito importante, Sim. né? Porque a gente sabe que Deus conhece cada dia nosso, né? Conforme o Salmo disse aqui. E Deus, antes mesmo do Luan ser formado no seu ventre, Deus já sabia que ele viria e que ele seria uma bênção, né, na sua vida. Então, obrigada por esse testemunho. E nós vamos ficando aqui, terminando aqui com essa Estação Café, né, que foi uma bênção. Sim. Eu tenho certeza que esse testemunho vai servir de bênção para muitas vidas. E você fique atento para o nosso próximo Estação Café. Que Deus te abençoe. Amém.